Olá pessoal, olá, minha saudação para todos vocês. Vamos começando mais um momento de estudo bíblico aqui pelos canais da comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre. Hoje vamos falar sobre o efeito da pregação da palavra, da existência da igreja cristã em uma cidade antes pagã. Veremos então a entrada do anúncio desta palavra e os efeitos, as transformações, por que não dizer um tanto quanto sociais, mas nos indivíduos, as transformações que essa palavra trouxe. E, obviamente, refletir sobre as transformações que essa palavra também gera e realiza em nossas vidas. Sobre o que afinal vamos falar? Nós vamos olhar para a Bíblia, o estudo bíblico, sempre olhamos para a Bíblia, no momento em que a igreja cristã esteve em Éfeso. Então, momento em que a palavra de Deus, digamos assim, foi pregada em Éfeso por Apolo, pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso no final de Atos, capítulo 18, em Atos 19. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia, Atos 18 e Atos 19, especialmente capítulo 19, que conta então algumas situações ocorridas na cidade de Éfeso. Então esse vai ser o nosso momento, nossa reflexão de hoje, tá bem? Mais uma vez aqui chamamos bem-vindos todos vocês. Eu sou o pastor Ismar, sou pastor aqui da comunidade Cristo e a gente vai estar dialogando durante esse momento de vídeo. Eu explico também que nas quintas-feiras às 19h30, toda quinta-feira é publicado um vídeo com estudo bíblico, com comentários, com reflexões, sempre no horário das 19h30. E ultimamente temos dado uma olhada para o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história, os movimentos da igreja primeira ou da igreja primitiva. E nós estamos fazendo isso, não tão de maneira sistemática, mas de fato olhando ali, pegando um destaque de algum dos capítulos, de algum dos textos e relacionando um pouco também com a história e o impacto da igreja cristã nos lugares. Isso por quê? Porque aqui na nossa comunidade temos uma igreja cristã local, que nesse ano de 2022 está completando 120 anos, então temos trazido reflexões sobre o ser igreja, o impacto da igreja cristã, a ação da igreja, o objetivo da igreja e outras muitas coisas, certo? E hoje, a igreja em Éfeso. Esse, digamos que é o tópico geral aqui da nossa conversa, ok? Dito isso, vamos lá, vamos começando então com esse tema da igreja em Éfeso. É importante relembrar que a igreja está onde está a proclamação da palavra. Onde a palavra de Deus é proclamada, ali há ou existe a igreja cristã, tá? Porque ela começa pelo poder da palavra que gera no corações o dom da fé e consequentemente também as transformações, o verdadeiro arrependimento e assim por diante, tá? E a gente quer ver então relatos da proclamação da palavra de Deus lá na cidade de Éfeso, essa grande cidade portuária que ficava no oeste da Ásia. Deixa eu até talvez aqui colocar uma imagem aqui do lado, quem sabe para vocês visualizarem um pouco mais aqui, onde ficava então a cidade de Éfeso nos tempos bíblicos. A gente lembra que hoje a cidade de Éfeso faz parte da Turquia, quem sabe colocar aqui para vocês visualizarem também aí a Turquia no mapa mundi, né? O mapa mundial de hoje. Aliás, Éfeso parece, eu ouvi falar aí que é um dos dois maiores centros de escavações arqueológicas, né? Só perde para uma região lá do Egito, onde estão as pirâmides, onde tem se descoberto nos últimos anos muitas coisas. Eu até vou ver aqui no decorrer da minha conversa se não indico uma imagem que mostra assim um pouco do movimento que Atos 19 fala, referentes a uns locais públicos que foram descobertos, né? Que lá em Éfeso houve alguns terremotos
que destruiu parte da cidade, cobriu a cidade, e essa cidade ficou coberta durante muito tempo. E nos últimos anos, aí nas últimas décadas, foram feitos trabalhos de escavações e descoberto prédios, situações, mais ou menos conforme a Bíblia assim também o descreve, até na movimentação dessa cidade. Aliás, gente, se liguem nisso. Dificilmente uma descoberta arqueológica ou algo assim realmente científica, digamos científica de comprovação, destoa com os relatos bíblicos, né? Quando há alguma coisa que destoa, normalmente é uma teoria, uma suposição, mas não algo que foi lá comprovado, analisado. Isso é muito importante também. Ainda que a nossa fé não encontre fundamento nessas descobertas ou redescobertas, mas também é importante verificar isso. Tá? Então Éfeso ficava nessa região, uma região portuária, no oeste da Ásia ali, e depois, no caso, houve muitas sedimentações, onde então esse porto não ficou mais útil e aí a cidade foi sendo abandonada aos poucos e depois de um bom tempo é que ela foi reconstruída, redescoberta. Tá? Então, assim, se prevê que era uma cidade de talvez 250, 300 mil habitantes, era uma grande cidade. Alguns falam em uma das 4 grandes cidades do Império Romano, outros falam até na terceira, eu não sei assim exatamente, né? Se tinha Roma, se tinha Alexandria, mas se fala assim da importância comercial, econômica e também de população dessa cidade. Inclusive depois eu estava falando de algumas descobertas, tem um teatro que é mencionado até em Atos 19, que dizem que cabia 25 mil pessoas nesse teatro, né? Deixa eu colocar até agora aqui para vocês visualizarem, vou chegar aqui para o lado para colocar aqui no cantinho. Aqui tem uma imagem, ó, de atualmente o que se tem desse teatro, depois das escavações. Vejam como ele de fato é grande, né? A dimensão dele, as pessoas ficavam ali, tinham os debates e os diálogos então em torno desse teatro. Importante dizer que esse teatro aqui, essa construção é citada na Bíblia e dá para compreender em que sentido que ela é citada até na movimentação das pessoas ali, tá bem? Muito bem, pessoal, vamos à Bíblia então, vamos à Bíblia. Paulo esteve em Éfeso e anunciou no final da sua segunda viagem missionária. O que é isso que o pastor está falando aqui? No livro de Atos dos Apóstolos, mostra os movimentos do apóstolo Paulo proclamando a palavra. Então a gente tem assim, se vocês visualizar ali o livro de Atos, são 3 viagens missionárias, tá? Dividido em 3 movimentações grandes em que Paulo foi em diversas cidades anunciando a palavra de Deus, cumprindo aquela ordem e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no final da segunda viagem missionária de Paulo, ele dá uma passadinha por Éfeso, vindo de Corinto. Lá em Corinto tinha um casal cristão, colaborador da igreja cristã, que era a Priscila e o Áquila. E aí diz que eles viajaram junto com o Paulo e desceram em Éfeso, e Paulo ficou pregando na sinagoga durante um curto período e decidiu seguir viagem. Inclusive o texto diz que eles pediram que ele ficasse mais tempo, né? Em Atos 18, versículo 20, está escrito isso, né? Então lhe pediram que ficassem com eles mais tempos, porém ele não quis. E quando foi embora disse, eu voltarei aqui, se Deus quiser. Então ele decidiu ir adiante, tinha um plano, conforme a vontade de Deus, ou se Deus quiser também, é uma manifestação bonita que os movimentos de Paulo tinham relação sempre com a vontade divina, né, nas suas orações, nas suas decisões. Só que Paulo, quando ele foi adiante, ele deixou na cidade de Éfeso Priscila e Áquila. E eles tinham uma base assim familiar, um casal, ficaram então morando ali
e há indícios de que a igreja então se reunia, inclusive em muitos momentos na casa deles. E aí eles, assim como outros judeus, iam na sinagoga onde se lia a palavra de Deus, e lá apareceu o pregador Apolo, renomado pregador, principalmente assim em destaque a palavra referente a ele, que ele falava muito bem, e tinha bons argumentos, né? Mas ele ainda não tinha tido todo o contato com a palavra, com outros discípulos, no sentido até do batismo no Espírito Santo, o batismo em nome do Deus triuno. Ele era apenas batizado em João, né, um batismo de João, assim como também o pessoal convertido ali de Éfeso. Mas esse Apolo, então, é chamado até a casa de Priscila e de Áquila, e lá na casa deles eles explicam melhor. É interessante, o versículo 26 do capítulo 18 de Atos, eu leio para vocês, diz assim, ó: ele começou a falar com coragem na sinagoga, o Apolo. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar, então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Né? Então, tendo ali depois Apolo a continuidade da proclamação naquele lugar. Aí comenta o texto seguinte, que o Apolo decidiu sair dali, ele foi para a província da Acaia, foi para Corinto, onde Paulo esteve antes, e Paulo, depois de algumas viagens, foi para Jerusalém, foi para Macedônia, foi para alguns outros lugares, voltou para Éfeso. E aí diz que ele ficou 3 longos anos pregando continuamente na cidade de Éfeso. Tá? E conforme eu anunciei lá no início, nós queremos dar uma olhadinha ali em Atos 19, no efeito, nas transformações, no que aconteceu na cidade de Éfeso e refletir também para a nossa vida. Tá? Diz que inicialmente o apóstolo Paulo ele pregou junto às sinagogas, né? Eles se reuniam aos sábados nas sinagogas e ele pregava ali na sinagoga durante, aliás, acho que fala em 3 meses. Algumas pessoas ouviram, mas o texto é assim que muitas eram teimosas e não aceitavam a palavra. Aí diz que então Paulo saiu dali e começou a dar aula. Eu não sei se essa abrangência do magistério, do dar aula de Paulo tinha a ver com o fato dele ser, né, praticamente um doutor, era muito letrado, era fácil de dar aulas. E nessa escola, que era a escola de um homem chamado Tirano, ele continuou dando aulas e sempre anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E é interessante que ali diz que ele anunciou, pregou, espalhou essa palavra tanto, acho que é o versículo 10 do capítulo 19, então já no capítulo 19, no versículo 10, diz assim: ele fez isso durante 2 anos lá na escola de Tirano, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Então vejam, aqui então dá assim uma introdução da palavra sendo amplamente pregada, anunciada, explicada, apontando para Jesus Cristo como o Messias e o Salvador. E na sequência do capítulo 19, nós temos importantes detalhes sobre o que eu introduzi falando, sobre as transformações que o Evangelho trouxe para aquele lugar e algumas curiosidades, inclusive, que a gente traz então como aprendizado para as nossas vidas, certo? Vamos dar uma olhadinha melhor então em Atos capítulo 19. Muito bem. Atos 19, então, nós queremos destacar essas mudanças, essas transformações aí relatadas e reafirmar que o verdadeiro arrependimento revela mudanças, sabe? Revela, o arrependimento é algo concreto, é uma mudança de caminhos, e isso aparece bem entre os efésios. 2 mudanças bruscas ocorrem ali em Éfeso. A primeira, então, que eu queria mencionar, ela diz respeito a umas pessoas, ao relato de que algumas pessoas se arrependeram, creram em Jesus e que trouxeram de suas casas livros
de magias, de superstições, de outras religiões, digamos assim, de crendices, livros de magia. Diz que havia muitos livros em Éfeso, aliás, talvez nas análises arqueológicas, a biblioteca de Éfeso era, digamos assim, talvez a segunda maior biblioteca. Tem aquela biblioteca que queimou em Alexandria, né, que sempre se fala que era enorme, a maior de todas, mas essa é realmente muito, muito grande. Também, infelizmente, houve um incêndio nessa biblioteca. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês visualizarem o que se hoje, quando você visita a Turquia e faz, quem sabe, aí uma visita a esse centro arqueológico de Éfeso, essa aqui é a fachada, então, que se atribui a essa grande biblioteca. Bom, mas o texto bíblico não fala em biblioteca, mas fala de muitos livros de magia, foram queimados. A biblioteca não foi queimada nesse momento, só para você aí não relacionar uma coisa com outra, né? Mas eles se voltaram para Jesus e entenderam que esses livros não tinham nenhum significado, né? E a questão, assim, a ênfase que esse texto dá é que esses livros era uma quantidade tão grande que a soma do valor desses livros que foram queimados era de 50 mil denários, ou 50 mil moedas, né, de prata naquela época. Gente, isso assim, em algum momento, quando a gente vê os evangelhos lá, os trabalhadores da vinha, por um dia de serviço, o cara ganhava um denário, né? Então se relaciona, se estuda aí que um denário seja talvez o valor de uma diária de um trabalhador comum, né? Dizer o que aí? Vamos arredondar para 100 reais. Se fosse 100 reais, a gente falasse de 50 mil, né? Olha o valor que isso daria aí, né? Em termos monetários, quantos milhões, né? Então, nesse sentido aí, 5 milhões, enfim, era uma quantidade muito grande mesmo de livros que foram queimados. A reflexão aqui é justamente essa, no sentido de transformação, do que eu preciso deixar para trás, do que eu preciso deixar para trás dentro dessa nova caminhada da minha fé em Jesus. E nessa reflexão que o texto nos traz aí, a gente vê que isso está em Atos 19, deixa eu ver aqui, versículo 19, e depois eu vou citar aqui o 20, né? O 19 diz que houve essa transformação em que eles quiseram abandonar essas práticas religiosas, supersticiosas que eles tinham. E aí o texto dizia, no versículo 20, diz no versículo 20, assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente, né? Então vocês veem que é o efeito da palavra de Deus na vida daquelas pessoas. É uma transformação que eu citei aí, uma delas que ocorre em nossas vidas. E o segundo ponto que eu queria mencionar, com base em Atos 9, eu não comecei nos primeiros versículos, mas estou citando essas duas transformações. A outra transformação é a ocorrida na economia e até no meio de vida de Éfeso, uma situação curiosa, bem curiosa, digamos assim. Então, dentre esses pontos da cidade de Éfeso, uma coisa que a cidade se destacava, tinha um grande templo da deusa Diana, ou Ártemis. Então, esse templo parece ser realmente de um tamanho grandioso e destacável. O texto também diz lá no final, numa explicação, que havia uma pedra caída do céu, né? Provavelmente um meteoro. Então, desse meteoro e desse templo se fazia uma grande alusão religiosa a essa deusa chamada Diana e Ártemis, né? E aí acontece uma transformação. O que acontece? Conta que havia muitos ourives que faziam estátuas, réplicas desse templo e até da deusa. E as pessoas levavam
para casa a réplica desse templo ou da deusa e faziam um pequeno altarzinho, digamos assim, desta deusa na sua casa. E isso era uma questão religiosa, espiritual e cultural daquela cidade. Paulo, percebe-se no final do texto que Paulo não confrontou essa situação diretamente. É curioso que Paulo, por vezes, confrontava os erros, mas por outras vezes, diz o texto que ele se fazia de tudo para com todos, então ele, era uma questão da cidade, ele lidava bem como missionário com isso, mas ele não deixou de anunciar a verdade. E a verdade apontava que Deus é o Criador de todas as coisas, que não há outros deuses, e que os deuses feitos por mãos humanas não são nada mais do que uma manifestação cultural, uma criação humana. Não são deuses, não têm poder sobre nós. Conta que a pregação de Paulo, então, trouxe prejuízo para aqueles caras. Por quê? Porque as pessoas orientadas pela palavra deixaram de comprar essas estátuas, enfim. E assim como se abriram mão num arrependimento, numa transformação daqueles livros de magia e de outras religiões, também deixaram de ter aí a compra destas estátuas. E aí que vem então esse detalhe curioso, interessante, para quem analisa a palavra bíblica em Atos capítulo 19. O que aconteceu ali segundo Atos 19? Conta que um dos ourives, provavelmente um dos líderes assim, realizou ali uma grande, Demétrios era o nome dele, Demétrios, realizou ali um grande ato assim, de rebeldia, digamos assim. Eles saíram do grande templo da deusa Diana, provavelmente eles vendiam por ali por perto, e foram caminhando por uma rua principal em direção ao teatro, aquele grande teatro. Lembra que eu mencionei, mostrei, mas vou botar a imagem aqui de novo para vocês verem, a imagem do teatro? Tinha de fato uma rua que conduzia até esse grande centro de encontro. E o texto mostra essa movimentação ali até essa rua, até esse teatro, digamos assim. E que uma grande multidão, muitas pessoas se juntaram por lá. Lembra que eu falei que cabia aí talvez 20, 25 mil pessoas naquele local. E naquele local, o Demétrio, esse líder dos ourives, faz então um discurso assim populista, chamando as pessoas e mostrando que a necessidade que eles fizessem alguma coisa. É interessante que o próprio Demétrio, eu vou ler aqui Atos 19, 26, na nova tradução da linguagem de hoje, ele mesmo fala do efeito da pregação de Paulo. Ele diz assim, vou ler o 25 também, 19, 25. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. É uma pregação. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Paulo tinha ido em diferentes locais de fato. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada. E também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Tá? Eu li Atos 19, 25 a 27. Então, vejam, aqui está evidente pela boca de uma outra pessoa o efeito, a transformação que a pregação da palavra de Deus estava realizando nesse local. Continuando aqui até para você visualizar e ouvir aí o texto, diz o versículo 28. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso!
E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Viu aqui, então, ao final do versículo 29, a menção do teatro que eu antes mostrei e comentei. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Sabe, o efeito manada, né, que a gente costuma chamar. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Olha só. Então, pessoal, vocês veem aí a grande confusão que aconteceu naquele grande teatro, cujos escombros ou a construção foi redescoberta pela arqueologia, as escavações, mostrando que essa movimentação tinha todo sentido. E aí nós percebemos, então, essa questão de alguém que sofreu no bolso, né, um prejuízo, né, que ela vendia ou ganhava aí em torno desse trabalho aí envolvendo a fé das pessoas, mas como a pregação da palavra de Deus mostrava uma coisa diferente de um Deus criador, eles deixaram de comprar aquelas estátuas, então tem esse movimento aí dos ourives, né? Então eu citei 2 transformações, primeiro aquela lá, envolvendo lá a queima dos livros de magia e de religião, e essa envolvendo aí essa mudança social, né? Essa mudança social. E aí então, só para complementar o fato lá, diz que deu um alvoroço tão grande que precisou o secretário, né, enfim, um alto funcionário de muito respeito da cidade, acalmar o povo, né? Primeiro ele disse assim, olha gente, todo mundo sabe que Éfeso é a cidade da grande deusa Diana, e não é esses caras aí que vão acabar com isso, mais ou menos assim que ele diz, né? Além do mais, eles não nos desrespeitaram diretamente. E ali a gente percebe nessas palavras que de fato Paulo não foi afrontoso, né? Não zombou nem afrontou a religião dos Éfesos, apenas pregou, anunciou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então isso também fica evidente, é bem interessante perceber isso, né? E ele anunciava um nome que tem poder, um poder de transformar, sabe? Isso nos faz pensar, né? Às vezes a gente entende a fé cristã como um mero acessório, né? Ah, sim, tá, creio em Jesus ou não creio, como é que funciona isso? E aqui mostra, de fato, uma mudança, uma transformação, que é o poder do Evangelho que realiza na vida da gente, né? Bom, algumas coisas de fato a gente precisa deixar de lado, deixar o nosso pecado de lado, deixar a nossa idolatria de lado. Lá eles tinham aí, quem sabe, estátuas da deusa Diana. Talvez a gente não tenha estátuas de um deus, enfim, talvez de um santo, de um outro personagem, mas cada um tem a tendência de erguer um falso Deus, seja da vaidade de si próprio, seja um Deus do seu trabalho, das suas conquistas, seja o Deus Mammon, né, do dinheiro, das riquezas. Aliás, parece que o Demétrio ali, né, era um desses, porque quando mexeu na riqueza dele, ele logo já se alvoroçou, né? Qual o Deus que nós precisamos destruir, o falso Deus que precisamos deixar de ter para centralizar Jesus, aquele que opera transformações em nossas vidas? É uma boa pergunta. Além disso, o poder do nome de Jesus proclamado e do respeito com o nome de Jesus. E aqui temos mais uma grande curiosidade de Atos 19 que eu quero compartilhar com vocês. Aliás, inclusive está no início do capítulo, eu não quis comentar de início, porque eu queria falar das 2 transformações,
Mas Atos 19, a partir do versículo 11, se você olhar na sua Bíblia aí, talvez falem nos filhos de Cefa, que era um sacerdote. Diz que esses filhos de Cefa, eles se aproveitavam também da fé. Gente, o que tem gente se aproveitando da fé, né? Querendo tomar um dinheiro das pessoas a partir de uma proclamação aparentemente religiosa. E isso acontecia aí com esses filhos de Cefa. Eles eram meio que exorcistas ambulantes, sabe? Chamavam pessoas que estavam com problemas, então eles supostamente expulsavam esses demônios, né? E eles viram que Paulo tinha poder na palavra. Eles perceberam também as respostas das orações feitas em nome de Jesus. Eles ficaram tão impressionados com isso que eles começaram a usar o nome de Jesus, né? Então, quando eles realizavam o exorcismo, eles diziam: eu te expulso em nome de Jesus. E aí conta o texto que deu ruim para eles. Eu vou comentar para vocês aqui, né? Vou ler o texto para ficar mais claro para vocês. Atos 19, 11 seguintes diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem, e quando esses tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que você saia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Cefa, que era grande sacerdote. Agora, estou lendo no capítulo 19, a partir do versículo 15, que diz assim: mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os moradores em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo. E o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Na linguagem, eu li aqui na nova tradução da linguagem de hoje, né? E na linguagem Almeida, que eu também tenho, diz assim que houve temor em torno do nome do Senhor Jesus em toda a região. Vejam, o segundo mandamento diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. A gente proclama a palavra em nome de Deus, mas deve ser feito com muita seriedade, não com desvios da palavra, não usando a palavra para causar, para impressionar ou para trazer mérito ou conseguir ganhos próprios, mas pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Os filhos de Cefa aprenderam a lição e talvez a gente também deva aprender, talvez não, devemos aprender a invocar o nome de Jesus sempre em nossas orações, sem medo, porque Jesus inclusive nos ensinou a chamar a Deus de Pai, mas com respeito, com reverência. Deus é o Senhor dos céus, o Criador de todas as coisas. Tenhamos, portanto, respeito pelo nome de Jesus. E ainda eu não posso deixar de falar, ou mencionar a igreja em Éfeso, que logo que Paulo chegou lá pela segunda vez, na sua terceira viagem missionária, ele perguntou se eles tinham sido batizados, né, no batismo cristão. E lá então eles responderam, no início do capítulo 19 tem isso, né, que eles tinham sido batizados apenas no batismo de João. E aí Paulo diz: olha, tem uma diferença, o batismo de João era um batismo de arrependimento, era um sinal de arrependimento. O batismo de Jesus é uma bênção de Jesus, onde ele concede o próprio Espírito Santo, né? O batismo que ele instituiu, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Paulo efetuou esse batismo, orou por eles e eles receberam o Espírito Santo.
Inclusive houve como que um outro Pentecostes aqui, em que eles falaram em línguas, puderam também proclamar o nome de Jesus, para que as transformações na vida, na cidade, na cultura também acontecesse a partir desta fé em Jesus. Certo, gente? Essas reflexões que eu queria então trazer para a gente, essas curiosidades bíblicas, essas histórias bíblicas em torno da igreja cristã em Éfeso. Nós aqui pertencemos a uma igreja cristã, a Comunidade Cristo, aqui em Porto Alegre. Que esta palavra também encontre nos corações uma terra boa, né? E que ela germine, que ela cresça, que ela frutifique, ou seja, que ela produza transformações na vida das pessoas. E para cada um de nós individualmente, jamais abandonemos a palavra, porque se não temos Deus como nosso Senhor, certamente um outro falso Deus estará no trono do nosso coração e não será legal, pelo menos no sentido maior da vida e especialmente no sentido do dom da vida eterna. Porque Jesus não é apenas mais um Deus, ou um caminho, ou mais uma verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o nome do Senhor Jesus continue central em nossas vidas e que Ele também transforme o que é necessário transformar na vida da gente. E que Ele continue em sua misericórdia fazendo o que lhe apraz, ou seja, dando-nos o seu perdão, a sua paz, esse dom da fé, que inclusive vence todas as diferentes situações desse mundo. Que esses dons, que essa paz, que essa bênção esteja com todos vocês nesse momento, né, e em toda a sua vida. Que essa palavra seja uma luz iluminando o caminho de cada um de vocês. Tá bem, gente? Bênçãos de Deus, que Deus os acompanhe e os guarde hoje e sempre. Amém. Até a próxima. Acompanhe aqui o nosso canal pelo YouTube, também as nossas publicações no Facebook ou no Instagram, enfim. E fale com a gente também, querendo entrar em contato conosco, dá para pegar os nossos contatos aí. A gente está à disposição. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus para você, para orar e para enaltecer o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Em nome dele que também concluímos esse momento de estudo. Até a próxima.